Salve, salve! Bem, eu já jogo Genshin há um tempo e eu também assisto bastante conteúdo do jogo. Nisso, frequentemente eu vejo algumas pessoas com perguntas, né? Tipo, qual personagem pegar, vale a pena usar tal arma em tal personagem. Eu também venho jogando com um amigo e praticamente ajudo com algumas coisas na conta dele. Aí eu pensei um pouco sobre isso, né? Que mesmo pra quem joga há uns tempos, como a gente, as pessoas podem não saber muito ou só não se importam muito também. Além disso, eu acabei vendo algumas coisas em algumas conversas antigas e nisso eu me perguntei, né? Por que eu não faço um vídeo falando sobre isso? Com isso então, eu fui dar uma pesquisada se existia algum vídeo parecido com o que eu queria fazer e não tinha exatamente, né? A maioria trazia um guia de coisas básicas ou uma parte do jogo mais detalhada, enfim. Era diferente do que eu fiz aqui, que é falar um pouco sobre tudo. Então, antes de começar, eu só vou destacar algumas coisas aqui. Pelo amor de Deus, eu não vou ensinar como baixar, instalar, atualizar Genshin craqueado, atualizado 2024. Não quer saber? Não quer saber, agora eu vou fazer isso. Roda aí, Enter, vai. Falando sério, eu vou estar falando de cada coisinha numa ordem que eu dividi pensando em importância. E além disso, eu vou dividir o vídeo nesse sistema do YouTube. Aí vocês podem ver as partes que, né, vocês querem. E, enfim, se quiser checar a descrição, tá tudo lá listado com o tempo do vídeo, se não for muito bom pra você mexer no timeline do vídeo. Also, there will be subtitles for this video so you can understand me as well. E também eu suponho que esse vídeo vai ficar um pouco longo, então vou tentar deixar ele um pouco mais contraído para não ficar muito maçante, enfim, ficar melhor de assistir. Dito isso, sintam-se bem-vindos, aqui é mais um vídeo, e hoje, aqui agora, eu vou te falar então como jogar Genshin, ou... leia aí o título, vai. Vocês já devem saber, né, ou ter ouvido falar sobre isso, mas o Genshin é um jogo gacha. Também é um RPG de mundo aberto, né, com foco na exploração. Além disso, ele é um jogo que se baseia em atualizações para funcionar, o que a gente pode chamar de ongoing game. Eu digo isso porque, por mais que ele seja um jogo online, diferente de Zelda, que tem um começo, né, meio e fim, jogos gacha como Genshin tecnicamente não tem esse fim ainda, porque justamente adicionam mais coisas a cada atualização. Mas então, o que exatamente significa essa palavra gacha? Bem, é dito que o termo vem de gachapon, que é como os japoneses se referem àquelas máquinas de vendas automáticas que te dão algum tipo de brinquedo ou colecionável. Nisso a gente chama jogos desse tipo de jogo gacha, né, por conta do seu sistema de pegar personagens novos. E esse no Genshin é um sistema de orações ou de... Nesse espaço aqui é onde você principalmente, né, vai conseguir novos personagens ou constelações para quando você pegar um que já tem. Esse sistema funciona basicamente assim. Até o momento, pelo menos, né, você tem então alguns banners limitados que vão trocando após determinado número de dias. E o banner padrão, que é o que a gente chama de mochileiro. Caso você, por exemplo, tenha começado um jogo e não tenha visto esses banners ainda, você provavelmente vai ter mais um banner que é o de iniciante, que tem uma taxa aumentada para personagem não L. Os limitados normalmente incluem 2 banners de personagens 5 estrelas e 3 personagens de 4 estrelas compartilhados, com uma taxa maior de obtenção. Além do banner de armas que podem incluir armas 4 estrelas e 2 armas 5 estrelas limitadas, que são as armas assinaturas dos personagens dos banners limitados. Atenção que os banners limitados e o padrão, né, usam giros diferentes. Agora, eu falei anteriormente taxa aumentada de drop, mas o que acontece na realidade é o seguinte. Você a princípio começa num 50-50 e caso você perca ele, você vai para o que a gente chama de garantido. Olha, me acompanha aqui. Além dos personagens 5 e 4 estrelas destacados nos banners, você também pode ganhar os que estão no mochileiro. Essa situação é o que a gente chama de 50-50, ou seja, quando você não está no garantido. Caso você ganhe alguma coisa que não está destacado, aí você vai para o garantido. E caso você ganhe o que está destacado, você vai para os 50-50 de novo. Isso vale tanto para os de 4 quanto para os itens e personagens de 5 estrelas. Lembrando que você pode sempre checar as coisas que dá para se ganhar nos banners indo em detalhes. O banner de armas, como ele é praticamente 2 em 1, funciona um pouco diferente. Primeiro tem essa parada de você escolher o caminho, que é basicamente qual das armas destacadas você quer. E para cada 5 estrelas que você pegar nesse banner, você ganha um ponto de destino e com 2 desses pontos, digamos que você vai para o real garantido desse banner. Lembra que eu disse que se você receber um 5 estrelas que não está destacado, você vai para o garantido? Agora o que acontece quando você tem 2 coisas destacadas no mesmo banner? A outra coisa que você precisa saber sobre o sistema de banners é a questão do pitch. Nos banners é garantido que dentro de 90 tiros você vai receber um 5 estrelas, assim como dentro de 10 tiros você vai receber algo 4 estrelas.
Lembrando que a cada giro, né, você vai aumentando a sua chance de obter algo raro. E inclusive essa contagem era compartilhada entre os banners do mesmo tipo. Então, por exemplo, você deu 10 tiros no banner de um personagem limitado, isso também vai contar pro outro. E para os próximos banners de personagens limitados que vierem. E com banners do mesmo tipo, eu quero dizer, né, que os únicos banners de mais de um que você vai ver que é do mesmo tipo são os de personagem. Os de arma é outro, né? Esse novo que veio recentemente é outro e o mochileiro é outro. Nisso é bom eu te avisar, né, que os pontos de destino do banner de armas, eles resetam a cada banner de armas que tem. E assim que você ganha um dos dois, essa contagem reinicia. Essa contagem dos 5 e 4 estrelas. Além disso, o 5 estrelas é mais facilmente depois de 70 tiros, que é o que a gente chama de soft pitch. Por algum motivo chamar essa contagem de pitch ficou por isso mesmo. Então quando você vê alguém falando que está pitch alguma coisa no banner, é provavelmente disso que a pessoa está falando. Enfim, concluindo, é bom você guardar pelo menos uma cópia de qualquer item diferente, né, que você ganhar nisso, seja ele 3, 4 ou 5 estrelas. E nos seus tiros você também vai ganhar alguns itens chamados poeira e brilho estelar. Essas coisinhas prateadas e douradas você vai usar na... É aqui que você supostamente deveria comprar os destinos entrelaçados e familiares, né? Que são os giros, o que a gente chama de tiros também. Então basicamente aqui é um lugar que você pode resgatar algumas recompensas com o que você ganha nos tiros, além dos personagens e armas. Praticamente você pode trocar por 2 personagens e armas que ficam rotacionando mensalmente, além de material de mobs, mora, cristal de upar arma e um negócio muito interessante para trocar os cristais de acender personagens. Uma coisa importante dessa lojinha são 5 tiros entrelaçados e familiares que você pode pegar mensalmente com as poeiras estelares. Caso você não tenha feito ainda, pegue os seus. A resina é aquela luazinha que aparece na parte superior do mapa, e é a primeira coisa que você vai usar diariamente, considerando que ela volta com o tempo. Você pode usar a resina em linhas lei, né, as florzinhas no mapa, amarela e azul, domínios, né, domínios de materiais e dos bosses semanais, nos bosses espalhados pelo mapa e para fazer cristais de upar arma. Normalmente você usa 20 de resina nos domínios e nas linhas lei. No entanto, usando a mesa de síntese e os núcleos das borboletas que você coleta pelo mapa, você consegue acelerar esse processo e usar 40 de uma vez, transformando essa resina que se recarrega em resina condensada. Você pode ter até 5 resinas condensadas no seu inventário. Agora você, jogador novo, coisa importante, pelo amor de Deus, presta atenção nisso aqui. Existem 2 formas de você recarregar essa resina. Uma delas é com a resina frágil ou a transiente. A primeira, normalmente, é para você ter bastante no começo, só de ir fazendo as coisas normal do jogo, missão, enfim, etc. Já a outra você compra semanalmente na lojinha do Bully. Presta atenção, se você não tá no rank de aventura 45 e nível de mundo 7, você não vai usar essas resinas frágeis. Você vai guardar elas, porque não é eficiente. Você tá deixando de receber do que deverias, né, com um level maior. E já que elas não têm limite de tempo, você guarda elas para quando você tiver nível maior. A sua resina normal, que recarrega conforme o tempo passa, você vai usar sempre que der, sem deixar chegar no limite. Agora, a outra forma de recarregar a resina é com as gemas. No entanto, mano, eu não vou nem falar sobre isso, não uso essa gema pra isso e... bom. As comissões, ou as diárias, são aquelas 4 missões roxas que aparecem para você diariamente. É importante que você faça ela todos os dias e colete recompensa por ter feito elas. Uma coisa para você notar é que normalmente uma delas conta com uma comissão mais peculiar, né, que geralmente é relacionada com conquistas no jogo. Recentemente também surgiu esse sistema que converte progresso de exploração para completar essas missões. Ou seja, conforme você abre baús, né, coleta as estrelinhas no mapa, termina parte de qualquer missão, essas caixinhas que simbolizam cada comissão vão sendo enchidas e quando uma estiver cheia você pode coletar o equivalente a quantas você preencheu. Usando esse sistema você não precisa necessariamente fazer elas então. Uma dica interessante usando isso, né, conforme você for fazendo eventos que chegam no jogo, você pode guardar algumas recompensas que ficam salvas para quando suas diárias resetarem, porque essas recompensas também contam como progresso para esse sistema. Alguma delas, né, não todas. E as expedições também são uma coisa que você vê na guilda. Basicamente você escolhe alguns personagens para resgatar seus recursos, dependendo de qual você escolhe. Você pode aumentar o tempo que ele fica nisso, e alguns personagens podem ter um bônus de quanto você pega ou do tempo que ele gasta ali. Particularmente eu só recomendo você fazer as expedições que te dão uma hora. A mesa de síntese é uma das coisas que você vai usar muito no jogo, e ela normalmente fica na cidade de cada região, junto com algumas outras coisas, como o ferreiro. Nela você tem 3 ferramentas que você troca na parte superior da página. Na primeira você cria e transforma itens de raridade menor e maior, na segunda você praticamente troca itens por outro, né? Aqui eu quero destacar o solvente dos sonhos que você troca o material de boss semanais e o pó de azote que você pega na lojinha da Paimon e consegue trocar os cristais tipo a personagem. E a terceira, que a gente chama de Strongbox, serve para trocar alguns certos artefatos. Eu vou falar sobre ela depois, né? E o ferreiro, que é onde você vai principalmente criar coisas
coisas relacionadas às armas, como cristais de upar arma e até fazer algumas armas com os protótipos. Esses protótipos você consegue usando os sigilos de cada região ou fazendo bosses semanais. Alguns gadgets específicos você faz no ferreiro também. E quando eu falo em gadgets ou aparelhos, né, engenhocas, eu falo dos itens que você equipa no inventário e consegue usar, como por exemplo o radar de tesouros. Alguns gadgets você obtém em missões e eles são necessários para você progredir em certos locais do mapa. No entanto, a maioria é opcional e você faz ou usa se quiser. Conforme você upa seu nível de reputação, faz missões e eventos, você ganha alguns gadgets ou o diagrama deles. E eu quis falar deles porque eu quero destacar alguns que não vejo usarem muito. Um deles é o TP portátil. Basicamente você faz isso, você vai a algum lugar do mapa e bota isso e você tem ali então um TP que fica ali por uma semana mais ou menos. E esse negócio é bem útil para, por exemplo, vamos supor que tem um boss que não fica perto de um TP, você tá indo pra ele pra farmar coisa pra um personagem. Tem a flor, que é pra você planar mais rápido, basicamente pra onde você quer cair, eu acho bem útil. Tem os dois lá de subir, quando você estiver planando, né, que faz como se fosse uma corrente de ar do caso, que é muito bom se você não tem caso. Tem um negócio de coletar árvores, que pra você que quer fazer coisa no bully é muito bom isso aqui. Isso aqui basicamente te ajuda a pegar mais fácil, né? Você vai perto ali das árvores e a coisa que tá no radar dela, você já coleta tudo que dá, tudo de madeira que dá pra coletar das árvores que estão dentro do radarzinho ali que cria em você, quando você usa isso aqui. Você tem também o transformador, que é um bagulho que você usa semanalmente pra você ganhar alguns recursos, né? Você bota algumas coisas que você tem, aí depois você aplica ataques para chegar em 100% e você ganha alguns recursos. E tem um item muito bom para quem joga co-op, que é a bolsa NRE, que te permite curar seu personagem, né, comer algumas comidas sem precisar abrir o inventário, exatamente. Você só deixa no atalho e você aperta, aí você cura o personagem. O nível no Genshin, assim como nos outros jogos da MiHoJo, funciona um pouco diferente. Os personagens, eles então não precisa só de livros de XP, mas também cristais do elemento certo, materiais de boss, monstros e especialidades de cada região específicos para você poder fazer ascensões e continuar aumentando os seus níveis. Assim como as armas também precisam de materiais de domínios. Conforme você acende os personagens, eles podem ou ganhar um aumento de algum atributo ou desbloquear uma das suas duas passivas inicialmente bloqueadas. Os talentos dos personagens são outra parte importante. Eles aparecem na ordem de alto ataque, habilidade elemental e supremo. E para aumentar o nível deles, sendo que o nível máximo é 10, você precisa aumentar o nível do personagem também. Para fazer isso, você vai precisar de livros de talentos, pegos em domínios e drops de mobs. Agora, nota que tudo que eu acabei de falar também te custará mora, né? Que naturalmente vai aumentar conforme o nível do que você está aumentando. Agora, eu não diria que você precisa upar seu personagem até o talo, nem upar todos os talentos de um personagem específico para você poder usar ele. Na realidade, tem uns que você nem vai upar os talentos, e literalmente isso é o melhor se fazer às vezes. Para você saber o que cada talento do seu personagem faz, você basicamente vê a descrição dele. E é nesse lugar que você consegue saber qual atributo o talento usa, quanto ele escala e quais os efeitos ele tem quando você usa. Outra coisa importante aqui, conforme você vai notar, é que alguns talentos usam vida, maestria ou defesa, e os que não tem nenhum indicador, esses por padrão usam apenas ataque. Quanto ao nível, você realmente não precisa colocar todos os personagens no nível máximo que você conseguir. Até porque com a maioria isso não vai fazer muita diferença considerável, e a pior coisa que você pode fazer no começo é upar muito um personagem e esquecer dos outros. E é aqui que eu gostaria de introduzi-los, né, aos guias de personagem. E eu não me refiro aos que estão dentro do jogo, né? Esquece que essas coisas existem. Enfim, existem literalmente muito e mais um pouco guias que indicam um nível ideal para cada personagem, prioridade de talentos e detalhes especiais de cada um. Você pode encontrar vídeo, imagem e até sites feitos justamente para isso, que pode te ajudar se você tiver alguma dúvida e principalmente para você que não tem muito conhecimento. Um mapa online completo do jogo que está a par com as atualizações e tem tudo, então, literalmente tudo o que você possa pensar em procurar dentro do jogo. Não é à toa que ele foi feito por quem se na realidade, pesquisando, você vai encontrar dois mapas interativos no topo da busca. Um feito pela MiHoYo, né, que está por trás do Genshin, e já o outro foi feito pela comunidade. Falando sério agora, eu recomendo você usar um dos dois, porque, né, tem mais que isso, tem bastante. Se você não tem certeza de quais eu tô falando, são esses dois aí que estão aí na tela. No entanto, o da HoYo, ele é um pouco mais lento e não é tão fácil de usar, mas eu ouvi que você meio consegue traçar umas rotas mais fáceis por ele, né? De onde exatamente você tá indo, enfim. Agora, no da comunidade, você tem uma interação mais ativa com o pessoal, você tem indicadores de se a água é subterrânea ou não, a entrada dessas cavernas, um mapa subterrâneo mais detalhado e uma ferramenta de busca mais simples.
Você provavelmente deve usar a rota de mobs que o jogo te dá, ou às vezes você percebe que ele falta artefatos para upar os que você tem, ou você demora muito para achar e juntar cristais para upar suas armas. Bem, é aqui que eu te falo então sobre as rotas. E quando eu falo em rota, eu literalmente falo sobre tudo: minério, artefato, as estrelinhas do mapa, etc. Agora presta atenção que é importante você fazer periodicamente ao menos a de minério e a de artefatos, principalmente se você tá começando a jogar. Eu não vou mostrar exemplo de rotas aqui porque isso depende do mapa, né, de cada um. Alguns têm tudo liberado, outros não. Então você vê o que é melhor para você. As rotas que envolvem pontos de investigação, né, que são aqueles pontinhos, aqueles lugares que ficam brilhando no mapa e você interage com eles, possuem um limite diário de quantos você pode interagir por dia. Então é bom você só ver os que dá exatamente o que você quer. Todas as rotas, exceto a de artefatos e monstros, tem um reset, né? Ou seja, você pode fazer elas de novo depois de um timer de 72 horas, ou basicamente 3 dias. E para você fazer essas rotas, eu recomendo você usar personagens específicos para isso. Tem alguns personagens que tem passiva para reduzir o seu consumo de estamina, mostrar as especialidades da região no mapa, né, você pode também, por exemplo, usar a Ressonância Nemo para facilitar a sua vida conforme você vai fazendo as rotas. Isso você normalmente libera depois de fazer os primeiros atos da missão do Arconte de uma região. E você consegue achar onde ver isso aqui por esse ícone triangular que aparece na cidade da região. Basicamente você tem 3 missões de caça, que até de Liyue para trás você precisa fazer uma investigaçãozinha para então encontrar o alvo. 3 pedidos da população que podem te pedir por materiais ou eliminar monstros. Progresso de exploração total. E uma listagem das missões de mundo daquela região. Já adianto que não aparece exatamente todas. Essas recompensas e pedidos resetam semanalmente, então é bom você escolher o mais difícil das recompensas de caça e, claro, fazer todas para ganhar mais mod e nível de reputação. Com esse nível de reputação, que vai até 10, você pode coletar algumas recompensas como diagramas de gadgets e mobílias. As reações no jogo podem ser divididas entre alguns tipos, né? As reações amplificadoras, aditivas e as de transformação. Para começar a falar sobre isso, vamos antes listar todas as reações que tem no jogo, né? Por enquanto. Pronto, as reações então são impulsionadas pela prof do personagem que está fazendo a reação. Lembrando que o personagem que faz a reação é o que aplica o elemento no inimigo que já está afetado com o outro. Parece óbvio, mas eu vou ressaltar isso. As reações amplificadoras, que são basicamente o Vape e o Melt, pegam um ataque que causa a reação e multiplicam o dano final. Você já deve ter percebido que causar um ataque Cryo em inimigos afetados por Pyro causa a reação, só que o inimigo continua afetado por Pyro. Por um momento, isso acontece porque se você faz o processo inverso do nome da reação, isso não remove completamente a aura elemental dele. Nisso, fazer a ordem inversa dá menos dano do que fazer a correta, que consequentemente tem um maior dano. Elas têm esse nome porque o dano final do ataque consiste no dano base do ataque multiplicado pelo valor conferido pela quantidade de prof, e o outro dependendo da ordem da reação. As reações aditivas se referem basicamente à reação de aceleração. Quando você tem um inimigo com aura dentro e você aplica eletro ou vice-versa, esse inimigo fica afetado pela reação de aceleração, mas esse ataque não tem um dano diferente. Só que conforme você vai dando mais ataques eletro e dendro, aí sim esses próximos ataques têm um aumento de dano, causando as reações de intensificação e propagação. Diferente da anterior, essa categoria adiciona um valor ao ataque que causa a reação. Esse valor adicionado depende do nível do personagem e é ele que é multiplicado pelo valor dado pela prof. Agora, as de transformação, elas não têm influência no ataque que causa a reação, em si um dano próprio, que depende da reação, que escala com o nível do personagem e a quantidade de prof que ele tem. Inclusive, essa categoria não é capaz de dar acertos críticos, diferente das outras duas. A maioria das reações que eu falei até agora, você pode checar os valores que a prof do personagem conferem a elas dentro do próprio jogo. Aí então nós temos o congelar e o cristalizar. Essas duas, por não terem nenhuma relação com dano, realmente não se encaixam nessas. Então, o congelar não usa a prof do personagem e o tempo que o inimigo fica congelado varia para cada um. Já o cristalizar, para cada fragmento que você gera, o quanto ele consegue absorver de dano depende do nível do personagem e de quanto de prof ele tem. Agora, antes de eu continuar, vale a pena falar sobre os efeitos de algumas reações. O Overload, ele causa uma explosão que dá dano pyro em área. O Bloom, ele cria um núcleo dendro. Você pode ter até 5 núcleos dendro na sua tela e o dano da reação em si é quando ele explode depois de um tempinho. O supercondutor dá um dano em área que diminui a resistência física dos afetados e o eletricamente carregado vai dando tiques de dano elétrico, afetando outros inimigos próximos que estão com a aura Hydro. Com base nisso, você provavelmente deve entender agora porque dizem que Gel ou os DPS anime não são bons. Enfim, uma coisa para você levar em consideração quando estiver montando times é a ressonância elemental, que é a principal razão pela maioria dos times que o pessoal faz terem 2 personagens do mesmo elemento. Basicamente fazer isso dá um efeito pro time todo. A ressonância Pyro, por exemplo, te dá mais
skins de ataque. A Hydra aumenta a vida em 20% e por aí vai. Você pode chegar todas na página de seleção de personagem. Da mesma forma que você upa o nível dos personagens e das armas, você também precisa fazer uma ascensão para poder crescer ainda mais o seu rank de aventura. Você faz isso para poder receber melhores recompensas e drops pelo mundo quando gastar sua resina, além de desbloquear ascensões e outros utilizáveis no mundo. No entanto, conforme você aumenta o seu rank de aventura, isso aumenta o seu nível de mundo, o que aumenta o nível dos monstros e, naturalmente, deixa as coisas mais difíceis. O nível de mundo, a partir dos 5, pode ser diminuído em 1 e revertido ao normal após um tempinho. As consequências de fazer isso continuam. Agora, você deveria aumentar seu nível do mundo? Sinceramente sim, até pelo menos o 7. O Genshin não é realmente um jogo difícil, se você começa a jogar já tendo um pouco de noção com tudo que eu te disse aqui e vou dizer, teoricamente, né, você não deve ter muitos problemas. Mas caso tenha, né, você pode sempre pedir ajuda para outros players e buscar seus personagens com comidas ou poções. Junto com o reset semanal, reseta a quantidade de vezes que você pode resgatar recompensas dos bosses semanais, que são 3 que tem que ser diferentes. A função deles é especificamente conseguir os materiais para upar os talentos dos seus personagens, a partir do nível 7 para cima. Dá para conseguir também protótipos para forja e um item chamado Solvente dos Sonhos, que serve para você trocar um dos 3 materiais que você consegue para outro que você queira, desde que venha do mesmo boss. Você normalmente os desbloqueia depois de fazer algumas missões no jogo, mas com uma nova função recente, você pode fazê-los sem necessariamente ter feito essas missões. Todos eles são basicamente os domínios dizimados, exceto o Lobo de Mondstadt, e para resgatar a recompensa deles, você gasta 30 de resina. No entanto, eu não recomendo tanto você fazer eles se a maioria dos seus personagens ainda estão abaixo do level 70. Antes de mais nada, eu só tenho uma coisa a dizer, Madame Pain. Pronto. O Bully de Relaxar é um mundinho que você desbloqueia provavelmente depois da missão do arco de Liyue. E um lugar onde você pode construir um espaço seu e o melhor de tudo, adivinha? Tem o limite do quanto de coisa você pode colocar. A outra função disso aqui é você resgatar alguns recursos com a moedinha que você ganha com o Tub. No entanto, para isso você precisa alcançar o nível de confiança 7 com ele. E para aumentar o seu nível de confiança, você precisa construir mobílias diferentes. Mobílias de raridade maior conferem mais XP de confiança. Atenção ao detalhe de que conforme você tem mais energia Adept, mais dessas moedinhas você ganha, né, por tempo. E para ter mais disso, você precisa encher seu Bully com coisas. Outra coisa importante do Bully é o segundo tipo de conjunto, os quais você na maioria vai ter que comprar na lojinha do Bully mesmo. Você consegue ver que esses conjuntos específicos favorecem certos personagens no final da descrição de cada um. Lembrando que os conjuntos eles são divididos entre interior e exterior, né, em relação à casinha que você tem no seu Bully. E eu me refiro ao segundo tipo de quando você abre, né, o negócio de montar as coisas lá no seu Bully. Conforme você junta, né, os mobílias ali de cada conjunto, aí você bota no seu Bully em qualquer lugar e mais os personagens, né, que são favorecidos por aquele conjunto, conforme você fala com esses personagens, você ganha certos recursos e mais, se eu não me engano, 20 gemas para cada um. Eu creio que você libera a pesca depois de completar algumas das missões principais. A missão para especificamente liberar a pesca fica em aberto na página de eventos até você completar ela e assim, né, liberar o modo. Para você conseguir pescar, então você vai precisar encontrar um dos pontos fixos de pesca que tem em cada região, como despenhadeiro e encanamento inclusos, e de uma isca diferente para cada tipo de peixe. No começo você recebe um tipo de isca para conseguir mais coisas, mas você precisa trocar peixes para conseguir outros tipos e depois craftá-las na mesa de síntese. Uma vez que você pesca, você consegue facilmente distinguir qual peixe usa qual isca, principalmente pelo formato de cada um. Você pode trocar os peixes que pesca por coisas com o pescador de cada região, passar certos peixes para uma mobília especial do Bully, né, que é basicamente um aquário, e transformar eles em um peixe normal. Sim, falando sério, não tem tanta coisa pela qual você pode trocar os peixes que pega, e a única coisa que realmente vale a pena você pegar da pesca são as armas de Inazuma e Fontaine, e seus refinamentos. Bem, o Genshin ele também tem um modo cooperativo, que basicamente consiste em jogadores entrarem no mundo de outros jogadores ou jogarem em eventos específicos, né, juntos pelo sistema de matchmaking. Isso implica que você pode, ao entrar no mundo de outro jogador, coletar recursos, com minérios, especialidades, fazer domínios, exploração e usar a sua resina, né, juntos ali. Agora, sendo sincero, eu não jogo muito co-op, então eu não sei dizer muitos detalhes sobre esse modo, por isso eu fui perguntar para os universitários e assim eu descobri algumas coisas.
Bem, você não consegue entrar no mundo de um jogador que tem um nível de mundo maior que o seu, mas você consegue o contrário, que é entrar nos que tem um nível menor que o seu. É como esperado, o negócio do que você meio que pausa o jogo abrindo qualquer menu ou o seu inventário, não funciona no modo multijogador, né? Mas você ainda pode se teleportar normalmente. Você não consegue fazer a maioria das missões no modo multijogador, sendo que elas meio que ficam bloqueadas em interagir com certos NPCs ou acessar certas partes do mapa. Você não consegue reviver seus personagens se você só estiver controlando um. Então, supondo que você esteja, sei lá, fazendo um domínio dizimado, né? Um boss semanal junto com outros players, se você morrer você vai ter que esperar até o próximo checkpoint para você poder reviver. E o mesmo acontece com os domínios, né? Algumas habilidades no co-op não funcionam exatamente como elas funcionam no multijogador. Por exemplo, algumas habilidades de certos personagens interferem com as outras, né? Então, por exemplo, se você tiver duas Furina no time, você não vai, por exemplo, conseguir usar, né, o negócio de andar na água dela, ou... Além disso, né, tem certas habilidades que, por exemplo, alguns escudos que não funcionam, né? A maioria das curas eu acho que funcionam no modo co-op, mas os escudos não tenho muita certeza disso. Espere encontrar muitos players que não exatamente falam português, então, né, vamos ter que dar uma lapidada nesse inglês. E você praticamente não consegue ajudar outros players com a maioria dos puzzles do mundo aberto. Se não me engano, você consegue mais os de Inazuma, mas, por exemplo, você não consegue, né, ativar os seals, né, fazer ele ir para os seus locais ali que eles têm que ir, ou ativar a maioria dos totens elementais. Presta bastante atenção, que essa parte é importante. Os artefatos são mais uma coisa que você vai farmar e upar para os seus personagens. Você consegue eles em baús, coletando recompensas de bosses, principalmente nos domínios. Enquanto você é novo no jogo, você vai usar os que você conseguir explorando mesmo. Depois disso, e principalmente quando você tiver alcançado o AR-45, você vai então buscar os artefatos. 5 estrelas, né? Os douradinhos. Inclusive, você pode até usar os 4 mesmo, mas com uma pequena exceção. Mas os artefatos são a última coisa que você vai ver para eles. Você vai e você deve primeiro upar eles tudo bonitinho antes. Feito isso, aí sim nós continuamos com os artefatos. Como você deve ter percebido, existem vários grupos, o que a gente chama de set. Cada set tem um efeito diferente para o personagem que está usando ele, dependendo de quantas peças dele você está usando. Assim, sendo necessário você usar 4 peças do mesmo set para conseguir o último efeito dele. Quando você tem um personagem que está usando 2 peças de 2 sets diferentes, assim conseguindo o efeito de 2 peças dos 2 sets, isso é o que a gente chama de 2-2. No entanto, o que acontece com a quinta peça então, né? Porque cada personagem tem até 5 tipos de peças para usar. Bem, essa vai ser o que a gente chama de peça coringa e você vai entender ela melhor daqui a pouco. Então os artefatos também tem outra coisa para considerar, que são os atributos, né, ou os status. As 5 peças de artefatos que os personagens usam são flor, pena, areia, cálice e coroa. Todos podem ter substatus aleatórios. Agora o principal, todos podem ter, exceto os 2 primeiros, que sempre serão vida e ataque flat. E a gente fala flat para tudo que não é porcentagem. Tá, e quais artefatos você deveria usar então? Bem, isso vai depender do tipo de personagem que você quer, né, buildar. Lembra que eu falei sobre talentos e passivas? Depois de entender quais atributos seus personagens usam, aí sim você consegue saber quais sets e qual status você vai precisar nele. Assim sendo, saiba que o nível máximo que você pode upar um artefato é até 20. Os de 4 estrelas vão até 16 e os de menor raridade menos ainda. A cada 4 níveis, um dos substatus é aumentado, podendo ser um valor mínimo até o máximo. Se o artefato não tiver 4 linhas de substatus, então irá aparecer um novo até ele chegar aos 4 substatus. A chance de aumentar qualquer um dos substatus é dividida igualmente, em conta de surgir um que você gostaria não. E é por isso que, como você depende muito de sorte para ter bons artefatos, isso é a última coisa que você vai atrás na sua conta. E que você não usa 5 peças do mesmo set. Assim, aproveitando para buscar em uma peça de qualquer set, atributos bons para quem você está buildando. Ou seja, ter uma peça coringa boa. Aqui também vale citar uma coisa que o pessoal usa para comparar os artefatos, que é o que chamam de CV, ou VC, que é o que chamam de CV, ou Critical Value, né? Em português, valor crítico, ou, né, dá para chamar de VC também. VC é importante. Nós nos importamos com o VC. A gente foca tanto em buscar taxa e dano crítico para os personagens de DPS, mas o segredo é realmente balancear os atributos do personagem, pensando também na arma que ele está usando no time que ele está. Mas nem só de teoria viverá o homem, né? Vamos ver um exemplo aqui então, que eu separei aqui. Digamos que eu queira fazer um time de vaporizar, sei lá, com a DR. O time que eu escolhi ficou então Jhin, de suporte, a DR como DPS principal, a Furina de sub DPS e a Mona de sub DPS.
A Jean é uma das melhores healers, né, para times com a Furina. A Furina é praticamente a única opção realmente decente para fazer vape com a Derya. E a Mona, né, ela tá aqui para principalmente buffar o dano e ativar a ressonância Hydro. Feito o time, o que eu vou usar aqui então? Na Jean eu provavelmente usaria a Sombra Verde ou Canção do Passado, priorizando o ataque, recarga e taxa. E com os atributos principais de ataque, ataque e taxa, na ordem que eu citei antes. Na Derya é Voro Caixa ou Selo, priorizando taxa, dano, vida e recarga, com os principais de vida, dano pyro e taxa ou dano. Na Furina, Trupe Dourada, priorizando taxa ou dano, vida e recarga, com os principais de vida, dano hydro e taxa ou dano. E na Mona, Selo, priorizando taxa ou dano, ataque e recarga, com os principais de recarga, dano hydro e taxa ou dano. A grosso modo, só existem 3 domínios de artefatos que realmente vale a pena serem feitos no jogo, até agora, e eles são o do Selo, Memórias e o da Trupe Dourada. Esse último, principalmente se você tiver os personagens limitados de Fontaine. Quando eu falo isso, eu não tô te obrigando a só fazer esses, né? É válido você fazer os outros também, principalmente para personagens que usam atributos incomuns, como proficiência. Assim você pode usar tranquilamente artefatos 4 estrelas. E você também vai precisar de outros sets além desses obtidos nesses 3. E aqui eu quero te falar sobre a Caixa Forte, ou a Strongbox. A Strongbox é a última ferramenta que você libera da mesa de síntese e ela serve essencialmente para você trocar seus artefatos 5 estrelas por outros. Basicamente você escolhe qual set que quer e troca 3 artefatos que tem para cada novo que quer. Minha última dica para essa parte é checar mesmo se os que você tem não são ruins. Usa o pano pro mais 4 e checando o último substatus que vem, caso ele tenha apenas 3 substatus de começo. O que eu recomendo você fazer é garantir peças do mesmo set com o atributo principal que você quer e aí depois você busca outras melhores, ou seja, com o mesmo status principal e com substatus melhores. Você já deve ter se deparado com alguma coisa estranha no seu inventário, na parte de itens de missões, que você não tem certeza do que é, né? Bem, isso é normal, até porque tem pelo menos uns 300 itens de missões que você ganha e fica aí com você pra sempre. Mas tem realmente alguns, né, que são relacionados a missões secretas. Em outras dessas missões secretas você precisa fazer algumas coisas específicas no seu mundo para elas aparecerem, né, naquele menuzinho de missão. E tem algumas que não aparecem, mas que dá para você fazer. Por exemplo, você já deve ter encontrado essas placas espalhadas pela montanha ou esses fantasmas em Inazuma. E tem inclusive uma das melhores armas free to play, que é a Menoma, que inclusive faz parte de missões que não aparecem no mapa. Infelizmente eu não consegui achar uma fonte simples, né, que listasse essas missões para vocês, mas o que eu recomendo é você ficar de olho nessas coisas levemente estranhas do mapa e do seu inventário, no que a comunidade posta e nas missões de cada região. Essa parte aqui eu separei para falar sobre umas coisas específicas, mas eu não recomendo dar muita atenção a isso, né? E é só se algo te chama interesse mesmo. Sobre a aplicação de elementos, as habilidades dos personagens têm diferentes instâncias de aplicação. Por exemplo, a habilidade do Bennett tem mais instâncias de aplicação do que a do Diluc. Além disso, a aplicação de elemento que você precisa para fazer as reações pode ter um cooldown, que se chama ICD, ou Internal Cooldown. Essa condição faz com que um mesmo personagem possa não aplicar algum elemento num curto período de tempo. Diferentes habilidades podem ter diferentes ICDs e outras podem não ter. No jogo, há o que chamam de Snapshot, que é uma propriedade que habilidades podem ter. Ela indica se a habilidade do personagem acompanha ou não os status dele em tempo real. E o maior exemplo disso aqui é a Xiangling. Se em determinado momento você tá com, vamos supor, 2000 de ataque com ela e 300 de maestria, por causa de algum buff de outro personagem, e se você ulta, né, nesse estado, caso ela perca esse buff em algum próximo momento, a ult dela, né, o supremo dela vai continuar dando dano que ele daria se a personagem estivesse com os mesmos status de antes. Você já deve ter percebido que em alguns momentos você pode dar danos diferentes com os mesmos personagens. Isso pode ser consequência da resistência que os inimigos têm a certo elemento, porque assim como os personagens, as outras entidades do mundo também possuem uma tabelinha de status. Quanto à recarga de energia, a cor das partículas e quem você está em campo na hora fazem bastante diferença. Se você tem 2 personagens do mesmo elemento no time, eles provavelmente recuperam sua ult mais rápido que os outros. Note que diferentes habilidades podem gerar um número de partículas diferente. Como a maioria dos desafios do Genshin envolvem tempo, uma das coisas que você pode fazer para te ajudar é o booking. Quando você pausa o jogo, você não necessariamente para tudo que está acontecendo nele, e assim as partículas de energia ainda continuam circulando.
Os escudos providos pelas habilidades dos personagens e pela cristalização absorvem o dano sofrido, incluindo a defesa dos personagens, e ambos ativam a ressonância gel. Você sabe que os personagens de anemo podem infundir elemento nas suas habilidades, mas o que acontece quando ele absorve dois ao mesmo tempo? Qual que ele infunde? Isso depende do personagem, né? Cada anemo tem uma ordem de priorização e alguns, como Kazuha, podem até se infundir com o que eles mesmos estão afetados. Em alguns lugares do mapa, algumas áreas você só consegue acessar através de alguns portais, caso a rota para elas esteja bloqueada. Esses portais podem, por exemplo, te ajudar a acessar algum boss no mapa que você ainda não tem acesso, como o cubo mecânico de Inazuma. Para finalizar essa parte, eu quero recomendar que você tenha um cuidado com a descrição de alguns artefatos no geral, porque eles não são tão detalhados quanto eles poderiam ser. Por exemplo, a gente tem o set do Sombra Verde. O set do Sombra Verde diminui a resistência de algum inimigo quando ele sofre o redemoinho, né, com algum elemento. No entanto, esse set ele só dá esse efeito quando o personagem que faz o redemoinho, né, que o personagem anemo do time, ele está em campo. Para você que não sabe, meta se refere às que são consideradas as melhores coisas para se usar em um jogo. Eu imagino que algumas pessoas ficam meio conflituosas quanto a isso por quererem fazer algo e alguém as recomendar o oposto. Se você quiser mesmo que te recomende os melhores e mais fortes personagens do jogo, eu só tenho essa lista para te mostrar, que fala por si só. Esses personagens de cima dificilmente vão sair daí e eu creio que isso nunca vai acontecer. Além disso, as melhores reações, né, acabam sendo o Vaporizar e o Super Florescimento, graças a esses personagens que estão aí no meta do jogo. Mas se você tá bem certo, eu vou compartilhar com você o meu exemplo. Bem, eu sinceramente gosto de variedade e por isso eu queria upar a maioria dos bonecos, né, pra conseguir jogar com todos. Só que eu não conseguia fazer o abismo completo, né, com as 36 estrelas e eu ficava meio incomodado. Então o que eu fiz foi fazer, né, 3 times bons pra conseguir fazer isso sem ter problemas. Então depois, né, agora eu venho upando os outros personagens. Agora, sendo franco mesmo, você realmente não perde muita coisa por não fazer o abismo completo. Então se você não tem paciência pra esse tipo de coisa, não tem problema nenhum. No fim, isso vai depender de você, o que você quer fazer. O abismo, ele é um modo, ou dá pra falar também que é um tipo de domínio especial, né, dividido em nível ou pisos. Cada piso tem 3 câmeras e vai do piso 1 até o 12, né, por enquanto. A partir do piso 9, o abismo reseta a cada 15 dias, trazendo inimigos diferentes, né, acompanhando as versões do jogo, com as mecânicas ou inimigos novos. Assim, quando você completa ele, a cada vez que ele reseta, você resgata as recompensas de completar o piso e as de quantas estrelas você consegue, geralmente dependendo do tempo que você termina cada câmera. A cada câmera de cada piso, você pode escolher uma carta que vai afetar o seu time, ou durante aquela câmera, ou durante aquele piso inteiro. E dependendo do dia, essas cartas podem ser diferentes. O nível de amizade com seus personagens fica embaixo dos status dele, no lugar onde você vê as coisas dos personagens. Isso honestamente não faz muita diferença no jogo. O que você desbloqueia ao aumentar a amizade com o personagem são diálogos adicionais no bully, linhas de diálogo no sobre do personagem, assim como parte da sua história. E no nível máximo, o cartão de perfil tema dele para você usar. As duas principais maneiras de aumentar esse nível é colocando o personagem na equipe durante as diárias, né? Quando você coletar as recompensas diárias com a Caterine, ou pelo sistema de diária. Além de colocar esses personagens no seu bully, você também ganha amizade coletando as recompensas de bosses, domínios e linhas lei, apesar de em quantidade bem menor. O TCG, ou Invocação do Set, é o jogo de cartas do Genshin, dentro do próprio Genshin, e eu não sei porque diabo isso aqui existe. Bem, dá pra você praticamente jogar contra NPCs específicos espalhados pelo mapa, ou você pode ir no quadro de avisos na taverna, bem na entrada mesmo. Por ali você consegue jogar contra algum amigo que tá no seu mundo, né, nos eventos que normalmente tem de TCG. Convidar personagens para você jogar contra, né, que é o jeito que você consegue cartas principais. E basicamente jogar contra outros jogadores. As moedinhas que você ganha servem principalmente para você comprar mais cartas de apoio e mais algumas coisas com o Prince, o gatinho preto lá da taverna e o mestre do TCG. A parada com o TCG é que ele é um modo que não te dá literalmente nenhum recurso por jogar ele. A única coisa que ele te dá são algumas gemas para aumentar seu nível no modo e completar as missões do guia de TCG no jogo. Sendo justo, né, são feitos uns campeonatos com TCG, ao menos oficiais, né, são transmitidos, mas digamos que eles não são frequentes e são feitos na Ásia principalmente. Então, Once there was a glorious king. Tá, vamos falar sobre então como funciona o cache no jogo. Com cache eu me refiro às recargas que você faz. Esses caches são os cristais Gênesis e você pode trocar eles por gemas, comprar algum dos pacotes de recursos do jogo e algumas skins. Agora o principal mesmo do Genshin é a Bênção da Lua e o passe de batalha. Como você deve imaginar, o passe é um sistema que conforme você completa algumas missõezinhas que você consegue ver na página do passe, você aumenta seu nível do passe e a cada nível você desbloqueia uma recompensa. E além disso ele tem a versão grátis ou
apaga. E aí a gente tem a bênção. A bênção funciona basicamente assim: quando você compra uma bênção, você recebe 300 cristais genes e durante 30 dias você recebe 90 gemas a cada dia que você entra no jogo, totalizando assim um total de 3.000 para cada bênção, né, contando os dois, os genes e as gemas. Esse tanto de dias que ele dura pode ser aumentado conforme você compra mais uma, chegando ao limite de até 180 dias. Como eu disse antes, o jogo é mantido por atualizações, dessa forma eu recomendo, né, acompanhar as mesmas. Geralmente antes de novas atualizações a gente tem uma transmissão oficial nos canais de Genshin. Nessa live stream a gente tem um rápido resumo do que tá para vir na atualização, com trailers, divulgação dos próximos personagens, banners e uma conversa com a equipe que desenvolve Genshin. Em minhas pausas que tem nessa live tem alguns códigos que dão gemas e alguns recursos no jogo. Atenção que esses, né, especificamente da live, né, precisam ser resgatados no dia da live. Inclusive, para resgatar esses códigos em qualquer plataforma, você acessa o menu de configurações e vai até a categoria com. Além desses códigos, também são criados alguns, né, alguns deixam de funcionar e outros, como o Genshin Gift, são renovados, né, podendo ser usados de novo a cada versão do jogo. Esses que não fazem parte da live geralmente dão menos coisas e vêm de outras fontes, como alguma coisa da Royal com a Amazon Prime, não sei dizer exatamente. Por exemplo, essa lista de código aí que eu tô mostrando na tela supostamente, né, até a versão 4.5 estão funcionando. E é bem fácil achar essa listagem de códigos, né, da versão atual, só pesquisando mesmo. No fim, né, o Genshin ainda é um jogo e é feito para você se divertir jogando, seja lá como você achar melhor. Não tente absorver tudo que eu falei aqui de uma vez, até porque é muita coisa e você vai pegando um jeito com o tempo. Falei muita coisa aqui, mas terminamos graças a Deus. Enfim, era isso. Espero que eu tenha sido capaz de te ajudar de algum jeito. Eu vou estar deixando alguns links aí na descrição, também com algumas coisas que eu falei aqui, se você quiser entender detalhadamente. Mas obrigado por ter assistido até aqui. Tamo junto. Então o próximo é tchau, tchau.